Olá, gente boa aqui do canal Paulo Maués Corrêa, mais uma vez com vocês. Hoje com a finalidade de apresentar um poema que serve como uma singela homenagem, por conta da sua temática, às inúmeras pessoas que nós perdemos, as pessoas que partiram para um outro plano, especialmente nesse momento de pandemia em que em inúmeras cidades as pessoas estão impossibilitadas de visitar os cemitérios. A temática do nosso trabalho de hoje é o Dia de Finados, e o que eu vou fazer é a exposição do poema do Manuel Bandeira, muito famoso, pertencente ao livro Libertinagem, e esse poema se chama exatamente Poema de Finados. Eu sei que muita gente tem interesse simplesmente em ouvir o poema, e algumas pessoas têm interesse em entender mais o poema. Por conta disso, eu vou realmente dividir em 2 momentos. Inicialmente eu vou fazer a leitura do poema, e aí quem tiver, como eu disse, o interesse simplesmente de reencontrar o poema, de escutar o poema, já cumpriu a sua missão. E quem quiser entender um pouquinho melhor da construção do texto, ficam mais um pouquinho para me acompanhar até o final do vídeo, tá? Não esquecer de se inscrever no canal, por favor, ativar as notificações, deixar o seu comentário e seu like, indicar para os amigos e vamos compartilhar a tela para vocês poderem acompanhar também o poema. Esse é o texto, gente, Poema de Finados, Manuel Bandeira. Amanhã, que é dia dos mortos, vai ao cemitério, vai e procura entre as sepulturas a sepultura de meu pai. Leva 3 rosas bem bonitas, ajoelha e reza uma oração, não pelo pai, mas pelo filho. O filho tem mais precisão. O que resta de mim na vida é a amargura do que sofri, pois nada quero, nada espero, e em verdade estou morto ali. Um pouquinho de silêncio para uma reflexão, né, gente, a respeito das perdas que todos nós invariavelmente sofremos ao longo da nossa história. Muitas pessoas queridas, muitas pessoas amadas que nos deixaram. E esse poema gera uma reflexão bem interessante em relação ao contraponto entre quem vai e quem fica. Eu agradeço aquelas pessoas que simplesmente gostariam de escutar o poema, muito grato pela atenção, e agradeço mais ainda aqueles que quiserem continuar para a gente comentar um pouquinho a respeito desse texto. Como eu disse, há o contraponto entre quem vai e quem fica, representados aqui por 2 figuras, que são o pai e o filho. O espelho entre o vivo e o morto é muito interessante aí, de modo que há uma, não é bem uma fusão, mas é uma confusão entre esses recortes. O título já é altamente insinuante do conteúdo, né? Poema de Finados, para o Dia de Finados. E o primeiro verso já expõe exatamente essa ideia, reforça, na verdade, né? Amanhã, que é dia dos mortos. A palavra mortos é muito mais forte do que finados. Observem que ele não quis usar um eufemismo, né? É o dia dos mortos, vai ao cemitério. Ele se refere a uma outra pessoa, sempre utilizando o verbo no imperativo, vai ao cemitério. Esse verbo, que abre esse segundo verso, curiosamente, é o mesmo que fecha o verso, embora haja aqui um cavalgamento. O que é um cavalgamento? É quando a leitura de um verso não finaliza na extensão do verso, dá um salto, uma cavalgada para o verso posterior. É o que nós vemos em vai e procura, tá certo? O poeta isolou esse vai para abrir e fechar e reforçar essa ideia do imperativo de ir ao cemitério e procura entre as sepulturas a sepultura de meu pai, tá? Há um jogo entre as sepulturas, a sepultura. Então, há uma singularidade nessa sepultura, a particularidade de ser uma sepultura especial, que é ressaltando aí a figura do pai,
tá? Leva 3 rosas bem bonitas. Esse número 3 é muito interessante aí, porque depois ele vai falar em pai, em filho e 3 rosas. Será que seria uma referência à Trindade? Bom, ou aos 3 elementos figurados no texto, é o eu poético, que representa o filho, o pai e essa outra figura a quem esse eu poético se dirige. Há uma possibilidade de nós entendermos o poema com o espelhamento da vida do Manuel Bandeira. Ele perdeu o pai, ele perdeu a família inteira, ficou sozinho no mundo, né? E isso é uma possibilidade de leitura, mas quem já conhece o trabalho aqui sabe que eu procuro valorizar o texto independente da biografia do autor, né? Até porque aqui no caso do Bandeira seria bem lícito, ele nos autoriza por conta de uma série de elementos biográficos expostos por ele próprio, né? A biografia dele é muito conhecida. Mas também é uma conexão que vai além desse espelho com a biografia, que é o fato de o Bandeira ter surgido num período classificado, por exemplo, pelo Alfredo Bozzi como penumbrismo, né? Então essa atmosfera, de certa forma, cinzenta, se justifica pelo tempo, tá bom? Então eu prefiro realmente não prefiro excluir o Bandeira, a biografia do Bandeira daí, tá bom? Então, mas vamos continuar. Ajoelha e reza uma oração. A oração é muito importante. Nós vamos ao cemitério para homenagear os nossos mortos, fazendo orações. Alguns lugares acendem velas, outros lugares fazem festas. No interior do Pará, há municípios em que se faz a festa da alumiação. As pessoas vão à noite para acender as velas e também fazer festa, né? Servem refeições, bebidas, é um momento festivo em valorização às memórias das pessoas que estão ali sepultadas, né? Ajoelha e reza uma oração, não pelo pai, mas pelo filho. O filho tem mais precisão. O que resta de mim na vida é a amargura do que sofri. Então é um eu marcado pelo sofrimento e que, de certa forma, se aproxima à imagem do pai morto. Tanto que, na perspectiva desse eu, o pai precisa menos de orações do que ele próprio, ele, o filho. Pois nada quero, nada espero. Aqui é uma total ausência de perspectiva, de esperança, né, gente? E, em verdade, estou morto ali. É como se esse filho fosse uma espécie de duplo do pai. Pai morto, filho morto, embora vivo, tá? Vamos a alguns elementos que são bem interessantes no texto. Eu já destaquei o contraponto entre plural e singular quando comentei sepulturas e sepultura. E procura entre as sepulturas, no terceiro verso, a sepultura, quarto verso. Então, primeiro lança o plural e depois singulariza. Esse movimento também acontece em outra passagem, mas não no contraponto entre um verso e o verso posterior, mas no jogo evidente entre o primeiro verso e o último verso, né? Amanhã, que é dia dos mortos, a última palavra aí é mortos, plural, no último verso. Em verdade, estou morto ali. Geral, dia dos mortos, e o particular, ele, o filho, o morto, o singularmente morto. Essas são algumas das considerações que a gente pode apresentar a respeito desse poema. É claro que ele ganha muito mais impotência quando lido em conjunto com outros textos do Manuel Bandeira que também tratam do tema morte. Eu sugiro que assistam o primeiro vídeo que eu postei aqui a respeito de uma visão abrangente, geral, em torno da obra do Bandeira, e vocês vão perceber lá que a morte é um dos temas mais recorrentes, né? Ela está sempre à espreita na poética do Bandeira, seja na figura da Dama Branca, que certa noite levou o pai dele, né? O pai do eu poético,
seja na figura aguardada da consoada, da enjeitada da gente, seja na exposição de uma poética mais evocativa, né? Como a oração da Nossa Senhora da Boa Morte, que eu vou ler para fechar esse vídeo, mas antes eu sugiro que vocês vejam e escutem, evidentemente, né? Porque é muito mais música do que poesia, né? Na forma como eu escolhi, um vídeo que trata de poemas do Bandeira e do Vinícius de Moraes, só com o tema da morte, e aparece como poemas musicados, tá bom? E eu vou, para fechar esse vídeo, tirar a tela e ler o famoso poema Oração a Nossa Senhora da Boa Morte. Fiz tantos versos a Terezinha, versos tão tristes nunca se viu. Pedi-lhe coisas, o que eu pedia era tão pouco, não era glória, não era amores, nem foi dinheiro. Pedi apenas mais alegria, Santa Teresa nunca me ouviu. Para outras santas voltei os olhos, porém as santas são impassíveis como as mulheres que me enganaram. Desenganei-me das outras santas. Pedi a muitas, rezei a tantas. Até que um dia me apresentaram a Santa Rita dos Impossíveis. Fui despachado de mãos vazias, dei volta ao mundo, tentei a sorte, nem alegrias mais peço agora, que eu sei o avesso das alegrias. Tudo que viesse viria tarde. O que eu na vida procurei sempre, meus impossíveis de Santa Rita, dar-me-eis um dia, não é verdade? Nossa Senhora da Boa Morte. Esse é o Manuel Bandeira. Com a leitura desses dois poemas, eu deixo aqui a minha homenagem aos mortos, à memória das pessoas que nós perdemos, as pessoas que partiram, as pessoas que embarcaram na barca de Caronte e atravessaram para o outro lado do rio. Se você gostou desse vídeo, como tantos outros que tem publicados por aqui, agradeço. Se puder se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, seu comentário, agradeço também. E a gente se vê num próximo vídeo. Essa foi a mensagem deste canal para o Dia dos Finados. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.